Olá, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, nós iremos trabalhar matemática e português, tá? E os dois livros, tá, gente? Iremos trabalhar tanto no livro módulo 2, né? Quanto também no livro Aprender Mais, tá? Vocês lembram, né? Esse livro aqui, ó, que veio como extra esse ano para nós, tá? Então, vamos lá para a página 31 do Aprender Mais, até a página 34, tá? 31 a 34. Sílaba é o assunto. Leia devagar a palavra gatinho. Aí nós temos, né, a palavra com as sílabas separadas, tá? Cada parte da palavra que você pronunciou, a gente aprendeu isso, que se chama sílaba. Observe agora as palavras a seguir. Aí nós temos animais e o nome deles embaixo de cada um, né? Aí abaixo nós vamos ver a palavra cão tem quantas sílabas? Uma. A palavra pato tem duas. Jacaré tem três e borboleta tem 4 sílabas, né? E aqui na página 32 você vai começar uma tarefinha sobre sílabas, né? Coisa fácil que nós já vimos mais de uma vez, que nós já aprendemos. Então, vocês não vão ter nenhum trabalho de responder, acredito eu, né? Separe as sílabas das palavras colocando cada sílaba dentro de um quadro. Então, aí nós temos os itens A, B, C e D, cada um com uma palavra, e do lado tem os quadrinhos com a quantidade certa de cada palavra, tá bom? E a segunda, vamos formar outras palavras, né? E aí, gente, está muito fácil porque a setinha está mostrando onde você vai colocar cada sílaba. Então, não tem nem o que explicar. É só seguir a seta, prestar atenção e escrever aonde a seta está mandando. Está indicando aí, tá? Terceiro, coloque as sílabas em ordem e escreva as palavras, né? Então, aí nós vamos ter 3 palavrinhas, cada uma está com a sua ordem trocada aí das sílabas. Você vai prestar atenção, descobrir quais são as sílabas do lugarzinho certo e escrever abaixo a palavra, tá bom? Na página 33, nós temos aí a quarta e a quinta questão, onde vocês vão separar as sílabas, né? Observando que cada uma dessas sílabas, dessas palavras, todas elas têm RR e SS. E nós aprendemos lá atrás que, até mesmo no primeiro ano, quando a gente tem uma palavra com esses dígrafos, né, que nós chamamos dígrafos aí, SS, RR, nós vamos separar as sílabas dessas palavras, nós não colocamos eles juntos, nós separamos o RR e o SS. Cada um fica em uma sílaba diferente, tá bom? E a quinta, vocês vão colocar dentro desses quadros lá embaixo, cada palavrinha dessa no seu devido lugar. Por exemplo, eu tenho aí a palavra flor, sol, boi, que nós sabemos que essas palavras não se separa a sílaba, elas têm uma única sílaba. Então, eu vou escrever elas aonde? No quadro onde tem escrito lá embaixo, uma sílaba, tá? As palavras que tem 2 sílabas eu escrevo no quadro do meio e as que tem 3 sílabas eu escrevo aí no último quadrinho, tá? E para finalizar a aula de português, nós temos a página 34, que diz assim: ligue as palavras ao número de sílaba, né? Então, no meio eu tenho um quadro com uma sílaba, outro quadro com 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas. E dos lados eu tenho as palavras. Então, eu vou observar quantas sílabas tem cada palavra e vou ligar para o quadro certo. Se eu tenho a palavra laço, a gente sabe que a palavra laço tem quantas sílabas? Laço, tem 2 sílabas. Então, eu vou ligar a palavra para o quadro que tem escrito aí no meio 2 sílabas, ok? E embaixo, vamos fazer o seguinte, temos aí
Faça um traço ligando a bola para as outras palavrinhas que têm a mesma sílaba inicial, ou seja, a palavra bola, ela tem como sílaba inicial o bó, né? B com O. Então, eu vou olhar para as outras palavras e vou ligar para o desenho da bola só aquelas palavras que também começam com a sílaba bó, tá bom? Segunda e última questão lá embaixo, nós temos o seguinte: separe as sílabas das palavras e coloque o número correspondente das sílabas, né, pessoal? Nos quadros, tá? Então, aí no item A, eu tenho que palavra? A palavra pudim. Quando eu separar a sílaba dessa palavra, eu vou ver que ela tem 2 sílabas. Então, eu vou escrever dentro do quadro o número 2. Vou fazer a mesma coisa com a palavra garota e a palavra terraço. Separo primeiro as sílabas delas do lado e depois lá dentro do quadro eu coloco o número de sílaba que eu separei, ok? Vamos agora para a nossa aula de matemática no nosso livro módulo 2, né? Página 91, onde o assunto é par e ímpar. Observe no quadro alguns pés de sapatos. E abaixo nós vamos ter aí 3 perguntinhas sobre essa imagem dos sapatos, tá? Vamos lá. Quantos pés de sapatos aparecem no quadro? Nós temos quantos pés de sapato? Presta atenção na pergunta. Não é quantos pares de sapato, é quantos pés, tá? Então, você conta e coloca o número do lado. Segunda, contorne os sapatos da mesma cor, formando grupos de 2 em 2. Então, aqui você só vai circular agora os pares. Terceira, ficou algum sapato sem formar grupo? Sim, então eu escrevo aí a palavra sim. Quando formamos grupos de 2 em 2 com uma quantidade e sobra algum elemento, dizemos que o número que representa essa quantidade é ímpar. Lembrando que lá no infantil 5, no primeiro ano, nós falamos que os numerais que terminam, aliás, os números que terminam com os numerais 0, 2, 4, 6 e 8, nós chamamos de par esse número, tá? E os números que são terminados pelos numerais 1, 3, 5, 7 e 9, esses números são chamados de ímpar. Agora, observe o quadro com mais de um pé, né, de sapato, com mais pés de sapato. Observe o quadro com mais um pé de sapato. Então, aí nós temos quantos pares de sapato? Coloca aí no tracinho abaixo, tá? No item 4, né? Na quarta questão. Quinta, contorne os sapatos da mesma cor, formando grupos de 2 em 2. Aí na sexta você vai responder: ficou algum sapato sem formar grupo? Não. Então eu vou escrever aí do lado a palavra não, tá bom? Sétima questão. De acordo com o que vimos nessa página, concluímos que o número 9 é ímpar. Escreve aí a palavra ímpar. E o número 10 é par. Escreve aí do lado a palavra par. Página 93. É até a 93, tá, gente? Nós vamos agora para 92. Primeira questão, responda as questões a seguir. Qual a sua idade? Aí você vai colocar. Se for o número 7, coloca o número 7. Se for 8, bota o 8. Letra B. O número que representa a sua idade é par ou ímpar? Letra C. Qual a numeração do seu calçado? Ou seja, o número do seu pé, do seu sapato, qual é o número? Aí você coloca no item C. E no item D, você vai dizer se esse número que você
colocou aí, que representa aí o seu calçado, é par ou ímpar? Segunda questão. Em cada quadro, pinte a maior quantidade par de elementos, ou seja, se aí eu tenho no item A 3 caixas, eu só vou pintar par, então eu só posso pintar 2. Na letra B, tem quantas bolas? 2, 4, 6, 8, 10. Tem 10. 10 é par? É. Então, eu vou pintar todas as 10 bolinhas. No item C, tem 1, 2, 3, 4 vasos. 4 é par? É. Então, eu vou pintar os 4 vasos, certo? E no D, tem 7 chaves. 7 é par? Não. Mas eu só posso pintar par. Então, eu só vou pintar 6 chaves, ok? Vamos para a página 93, que é a última página de hoje. Contorne as luvas a seguir, formando pares. Item A. Quantas são as luvas? Conta, não em par, em unidade. Coloca aí o número, tá? Letra B. Ficou alguma luva sem formar par? Não. Então, eu escrevo a palavra não. C. O número que representa a quantidade de luvas é par ou ímpar? 14, gente, é par? É. Então, eu escrevo a palavrinha par aí no item C. E para finalizar, os carros a seguir estão numerados, né? Cada carro desse tem um número. Você vai observar se o número que está no carro é par ou ímpar e vai pintar de acordo com a legenda que tem lá embaixo. Você vai pintar de verde os carros que forem com os números pares e vai pintar de azul os carros que tiverem os números ímpares, ok? Beijo grande, bom fim de semana, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus, não deixem de fazer as tarefas, por favor, tá bom? Até segunda-feira. Beijo grande.